Olá, eu sou Léo, blogueirinha, e sejam bem-vindos ao meu canal. Roda a vinheta. Olá, pessoal. Então, eu vim falar sobre um testemunho que aconteceu, uma mobilização. Para quem não conhece, o que é mobilização? Mobilização é um evento missionário que tem na minha igreja congregacional, gente. Não é congregação, é congregacional. Escreve o que eu tô falando. Congregacional. E ele tem todo ano, né? De um evento aí. E esse evento é muito bom, muito gostoso. Eu gosto muito dele, de verdade. Tô participando, tô começando a participar bastante agora. E foi em Ribeirão Preto esse testemunho que eu vou dar pra vocês, que eu vou falar, quer dizer, pra vocês. Foi em Ribeirão Preto, né? E, gente, vocês não sabem quantos. Olha, aconteceu muitas coisas. Foi um dia muito bom, muito maravilhoso. Vocês têm noção? Nossa, gente, a história é muito longa. Muito longa. Então, gente, a história é longa, mas tenham paciência. Vou terminar, vou resumir, vou fazer um resumo grande, né? Eu fui nesse evento, nessa mobilização, no começo desse ano, se não me engano foi em fevereiro. E aí, eu saí da minha casa, era 5 da tarde, fui pra São Miguel. E de São Miguel eu saí de lá no ônibus meia-noite e cheguei no outro dia. No mesmo dia, né? Porque meia-noite já é o outro dia. Acho que foi umas 7 horas da manhã. A gente chegou lá. A viagem foi bem tranquila. Nossa, foi muito tranquila mesmo. A gente chegou lá, tomou café e tal, se preparou, né, pra sair na rua, pra levar o amor de Cristo pras pessoas, né? E aí, a gente foi e tomou café, saiu e tal, e a gente andou. Depois a gente volta. Não, a gente já almoça e do almoço a gente vai pra lá, se não me engano. Não tô muito lembrado. Se a gente foi já de manhã ou se a gente foi depois do almoço. Mas aí a gente andou muito, gente, andou tanto. E tava muito sol, tava muito quente lá. Lá em Ribeirão Preto é muito quente. E aí a sola do meu All Star, ela rasgou, ela derreteu, pra falar a verdade, de tão quente que tava. E meu pé começou a queimar. Mano, foi perrengue, mas foi um perrengue muito louco. E aí, teve uma hora que eu estava andando, já tava no final já, a gente só ia numa praça, ia ter um culto lá, e aí a gente só ia nessa praça, né, participar do culto. Quando a gente tava eu e minha amiga Isabelle, e tem dois grupos, né? A gente anda com grupos, nunca andamos sozinhos, sempre andamos com grupos, misturado, homem e mulher, né? E aí o meu grupo meio que fica conversando com uma galera no fundo e eu e a minha amiga veio na frente, né? E aí tinha uma casa. Aí eu senti no meu coração de ir naquela casa que tinha umas duas mulheres e um homem lá. E aí eu senti no meu coração de ir naquela casa ali, eu sei lá, dar um abraço, porque a gente sempre anda com cartaz. Você quer um abraço? Posso orar por você? E aí a gente foi, né? Pra Floresta de Chão, foi, pera. Aí eu fui, senti no meu coração, só que eu falei, ah, não, deve ser coisa da minha cabeça. Aí a minha amiga falou, Lari, vai naquela casa, tô sentindo no meu coração de ir naquela casa, né? Aí, beleza, eu falei, eita Deus, só deve ser confirmação de Deus pra mim ir pra lá. Aí eu obedeci, né? Falei, aí eu fui, atravessei a rua e fui. E meu grupo já tava vindo, né? Aí eu comecei a conversar com a mulher. Tinha uma mulher do lado dela que tava meio alcoolizada e tal, mas a outra que eu tava conversando, ela tava tranquila. E eu comecei a conversar com ela, dei um abraço nela. E ela começou a falar pra mim que se ela fosse da igreja, que ela sente muita falta de ir pra igreja, que ela tem um filho que também era da igreja, também se desviou. Começou a contar várias coisas da vida dela e tal.
E aí eu fui ouvindo, né? E ali eu só ouvi, né? E depois eu comecei a falar umas coisas pra ela. E aí a mulher que tava do lado dela chegou do meu lado. Aí eu tava com cartaz, né? Aí ela pegou meu cartaz. E ela simplesmente pegou meu cartaz e fez assim, ó. Rasgou. Eu fiquei tipo, mano, o que tá acontecendo aqui? Cara, foi surreal. Nunca aconteceu aquilo comigo. Eu fiquei parada assim, ó. Eu não sabia o que fazer. Não sabia mesmo, gente, o que fazer. E aí eu fui e naquele momento minha visão escureceu. Eu fiquei totalmente com a visão escurecida, não sabia o que fazer e eu comecei a orar naquele momento, assim, né? E a mulher tava com ela, falou, desculpa, que ela não tá muito bem, que não sei o que. E ela começou a me olhar num olhar muito irritado, sabe, querendo me matar. Foi esse olhar que eu senti. E aí eu falei, tranquilo, fica tranquila, que Deus abençoe vocês. E quando eu fui voltar para atravessar, gente, não tinha nenhum carro. Começou a aparecer um monte de carro, um monte de moto, um monte de coisa. A avenida começou a ficar... Nossa, e eu não conseguia atravessar. E eu tinha que ficar ali do lado delas. Aí eu peguei, aí eu olhei de volta pra casa. No momento que eu olhei de volta pra casa, eu vi a casa totalmente escura, um ambiente obscuro mesmo, um ambiente pesado, muito pesado ali. E aí eu comecei a orar muito e como eu não conseguia atravessar, eu comecei a caminhar, né? E aí eu comecei a caminhar tal, e consegui atravessar pra ir pra praça. Aí eu cheguei na praça, aí começou o culto, a gente cantou louvores e aquela cena não saía da minha cabeça. Eu comecei a orar pelaquela família, comecei a orar pelaquela casa, comecei, sabe, a orar muito por eles. E a pessoa que trouxe a palavra, ela começou a falar sobre o quê? Gente, meu Deus! Ela começou a falar sobre medo. Ela começou a falar sobre medo. E a pessoa que começou a pregar, ela falava, a gente não pode ter medo, a gente não pode temer, a gente tem que ir falar da palavra de Deus, ter autoridade para expulsar qualquer coisa, tá próximo de Deus, ter intimidade com Deus. E ela começou a falar um monte de coisa e eu fiquei, caramba, Deus. E naquele momento eu tive medo, sabe? E eu não sabia o que fazer e eu não tive, sei lá, não sei o que eu poderia fazer ali, né? Mas eu fiquei com medo e não era pra me ficar com medo, porque eu tô com Deus, Deus tá comigo, Ele me guarda, né? E ali eu comecei a refletir, né? Que às vezes o medo acaba nos cegando, né? Acaba nos aprisionando, né? O medo deixa a gente numa prisão e a gente começa a duvidar de Deus, não da existência dele, mas a duvidar que ele pode tirar isso da nossa vida, ele tá com a gente, entendeu? Ele é o nosso protetor, né? Ele é nosso protetor e a gente não pode esquecer disso nunca, né? E isso aconteceu na minha vida e eu nunca esqueci. E todo dia que acontece alguma coisa, eu tenho medo, porque, gente, eu tenho muito medo, principalmente de escuro. Morro de medo de escuro, gente. Vocês não têm noção do medo. Ai, gente, eu não consigo olhar pra câmera, eu sempre fico olhando pra mim. É que, eu sou muito linda. Aí eu fico olhando pra mim. Mas então, continuando, né? Eu tenho muito medo de escuro. Morro de medo de escuro, mas eu consigo dormir no escuro. Só que eu tenho medo. Eu tenho que dormir com alguém do meu lado, porque dormir sozinha não consigo, né? Mas, e aí tô tentando melhorar isso na minha vida, porque é uma coisa pequena, mas eu oro pra que Deus tire isso de mim, né? Porque Deus tá comigo também, dormindo lá comigo do meu lado. Mas
naquele momento eu tive medo, e não era pra mim ter medo, sabe? Porque Deus tá comigo, tá me guardando. E eu tava lendo aqui na Bíblia, e tem um versículo, né, que fala sobre isso, né? Eita, caiu todos os meus negocinhos aqui. Fica em Isaías 41, versículo 10, que diz assim: você não precisa ter medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe darei forças, eu vou ajudar e manter você em pé, firme, com a minha vitoriosa mão direita. E, cara, Deus tá falando aqui na Bíblia que a gente não precisa ter medo, não precisa temer, e só vai, coloca nas mãos de Deus, vai, entendeu? Vai pregar o evangelho, vai fazer as coisas, vai trabalhar pro reino, entendeu? Não tenha medo, porque o medo acaba nos cegando, acaba nos prendendo, sabe? Tem coisas que a gente não faz por causa do medo. A gente não tem que deixar de fazer as coisas do reino por causa de medo. Não, a gente tem que fazer, porque Deus nos chamou para trabalhar pro reino. E é isso que a gente tem que fazer, sabe? Então é essa palavra, é esse testemunho que eu deixo pra vocês. Não tenha medo, não tenha medo. Confie no Senhor, confie no seu Deus. Ele está com você, Ele ama você, Ele se preocupa com você. Ele não vai te abandonar, Ele não vai te deixar. Então confia em Deus e não tenha medo. Eu falo isso pra mim mesma também. Às vezes eu me pego tendo medo de algumas coisas, né? E, cara, esse dia foi incrível, incrível, tem muita coisa, sabe? Aconteceu tanta coisa depois desse dia. E coisas terríveis, mas eu senti mais vontade de ir falar do amor de Deus, ir pra lugares que eu possa levar a água da vida para aquelas pessoas que precisam, que têm sede. Porque o inimigo pensou que, dando esse medo aí pra mim, pensou que ia me derrotar. Não, querido. Não. Eu agora só vou pra cima. Porque isso me deu mais vontade de trabalhar pro reino, de ir falar de Deus pras pessoas. E é por isso que eu estou aqui também no YouTube, pra falar dele. Porque toda honra e toda glória seja dada a ele. E é isso, pessoal, que eu vim trazer pra vocês. E espero que vocês guardem essa palavra e esse testemunho pra vocês também, porque me edificou e espero que tenha edificado vocês também. Bom, é isso que eu vim trazer pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do meu testemunho. Que esse testemunho tenha edificado vocês, tenha ajudado em alguma forma. E que Deus abençoe muito a vida de vocês que estão assistindo. Não esquece, deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever, ative o sininho. E escreve no comentário também algum testemunho, alguma coisa que você teve medo e você conseguiu vencer. Vai ser muito edificante pra mim também o testemunho de vocês, tá? Beijo, até o próximo vídeo.